Vou mais uma vez falar da palavra de Deus para você, que assim que nós devemos ser, levar a palavra a toda criatura. Hoje eu vou falar sobre o fermento, o que faz num bolo. Diz a palavra do Senhor, o que faz quando colocamos num pão, assim mesmo quando a pessoa ela dá lugar ao pecado. Diz a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, versículo 9, diz assim: um pouco de fermento levenda toda a massa. Hoje eu vou falar sobre o fermento. A palavra de Deus, ela nos compara, né? Compara o pecado como um fermento. Quando nós vamos fazer um bolo, nós colocamos o fermento no bolo. E o que é que aquele fermento faz na massa? Cresce o bolo e fica bonito, né? Quando nós vamos fazer um pão, o que é que o fermento faz no pão? Nós pegamos aquela massa, colocamos o fermento e ali nós bafamos ali aquele pão, e no outro dia, o que é que vai acontecer com aquele pão? Ele está forte, ele está bonito, por quê? Porque é o fermento que levenda toda a massa, diz a palavra do Senhor. Então Jesus, ele comparou o fermento com o pecado, e nós vindo para a vida do homem e da mulher, que ela está em pecado, que ele está em pecado, o que acontece, diz a palavra do Senhor, na vida daquele homem, na vida daquela mulher quando está em pecado? Quando ela pensa que não está pecando, mas as pessoas estão vendo. Quando ele pensa que as pessoas estão pecando e as pessoas não estão vendo, as pessoas estão vendo. Assim é na vida do homem e da mulher. O fermento no bolo, no pão cresce, assim é o pecado quando você não se examina e não olha o que você está errando, não olha o que você está fazendo, não olha o que você está praticando e você acha que ninguém está vendo. E se você não der lugar para o Espírito Santo de Deus e reconhecer, Senhor, eu vou sair dessa vida pecaminosa, então a palavra de Deus vai fazer o que? O pecado, ele vai te cegar. É por isso que Jesus, ele comparou o pecado com o fermento. Se o homem e a mulher não ter freio, o pecado vai e vai te fazer o que? Te separar da presença de Deus. Por quê? Porque quanto mais você peca, mais você se afasta de Deus. Assim, quando vai fazer o pão, quanto mais põe fermento, mais o bolo cresce. Então nesse momento eu digo para você, se examine, veja o que está acontecendo com a sua vida espiritual, como que está a sua vida espiritual. Se você vive numa vida de pecado, volte para as práticas das obras de Deus e viva uma vida de santidade. A palavra de Deus, ela nos fala em Gálatas 5,16, fala sobre as obras da carne, as obras do Espírito Santo de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos advertia muito sobre o pecado, ele nos advertia muito sobre as obras da carne, as obras do Espírito. As obras da carne são, diz a palavra do Senhor, só tudo aquilo que o homem pratica de erro, de falha, prostituição, lascívia, injustiça. A palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que você pratica ali no mundo é as obras do pecado, é as obras da carne, mas as obras do Espírito é mansidão, é domínio próprio. Então nesse momento eu digo para você, como Jesus falou e comparou o fermento com o pecado, assim como ele cresce, amassa o bolo, assim se você não der lugar para o Espírito Santo de Deus, o pecado vai crescer, e quando você se examinar, você já está lá no mundo, porque você deu lugar ao pecado. Ali cresceu o pecado na sua vida, e se você não se examinar, você vai perder sua salvação, diz a palavra do Senhor. Faça as obras da carne, faça as obras do Espírito, se afaste das obras da carne, faça aquilo que Deus te ordena e deixe as imundícies do mundo, porque isso não faz parte da vida do homem de Deus, da mulher de Deus. A palavra de Deus, ele nos fala do mesmo jeito sobre o vinho novo e sobre o odre também. Fala o que? O vinho novo significa o que? Nova vida com Jesus. A mesma coisa como é do fermento, simbolizou Jesus o pecado. Assim mesmo é o odre velho, assim mesmo como é o vinho novo. O vinho novo significa o que? Ter uma nova vida com Jesus. Em Marcos 2:22 fala sobre o vinho novo, fala sobre o odre velho.
vinho novo é uma nova vida que você tem com Jesus. Se você tem uma nova vida com Jesus, por que que você vai praticar as coisas do pecado, as coisas lá do mundo? Se você tem um vinho novo na sua vida, você teve verdadeiramente um encontro com Jesus. Se você tem um vinho novo na sua vida, você verdadeiramente você é convertido. Mas se você tem um odre velho na sua vida, qual é o significado do odre? Pecado. Você tem que se afastar do pecado. Você tem que se afastar daquilo que não vem trazer santidade para você. A palavra de Deus, ela nos fala sobre o significado tanto do fermento. Jesus comparou, diz a palavra do Senhor, o fermento com o pecado. Do mesmo jeito, em Marcos que eu lhe falei, Jesus também comparou o vinho novo. Qual é o vinho novo? É a vida espiritual sua, irmã, a minha vida com Jesus, porque nós temos uma nova vida. E o odre velho significa o que é o pecado. Temos que largar o pecado. Temos que viver uma vida com Jesus. Não viva uma vida com Jesus, diz a palavra do Senhor, tendo o odre velho na sua vida, porque você já tem um vinho novo na sua vida, que é Jesus Cristo. E se afaste da prática do pecado. E eu deixo essa palavra para você.